Pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre a conservação, da biodiversidade e também sobre o desenvolvimento sustentável. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as mudanças globais. Gente, outra ameaça à biodiversidade são essas mudanças globais que alteram características dos ecossistemas da Terra. E essa classificação, gente, ela abrange mudanças climáticas e as alterações na constituição da atmosfera e também nos sistemas ecológicos amplos, e restringe a capacidade do nosso planeta de sustentar a vida. Ou seja, uma mudança, gente, preocupante no mundo é a precipitação ácida, ou seja, de chuva, neve, granizo, neblina, com valores de pH inferiores a 5,2. Esse fenômeno, pessoal, ele acontece por causa da consequência da queima da madeira e também de combustíveis fósseis que têm liberado óxidos de enxofre e nitrogênio, que ao reagirem com a água no ar, eles formam os ácidos sulfúrico e nítrico. E esses ácidos, gente, eles caem sobre a superfície da Terra, prejudicando alguns organismos aquáticos e também terrestres. Vale ressaltar ainda que nos anos de 1960, alguns pesquisadores eles notaram que os organismos habitantes de lagos no leste do Canadá, eles morriam em decorrência da poluição do ar. E a truta do lago, recém-desovado, por exemplo, morre quando o pH da água ele está baixo, ou melhor, abaixo de 5,4. Então, nos anos de 1980, os valores de pH das precipitações na Europa e também na América do Norte chegaram a cair, gente, até 3. E nos últimos anos, as regulamentações ambientais e o desenvolvimento de novas tecnologias ajudaram os países a diminuir a emissão de dióxido de enxofre. Porém, mesmo assim, os cientistas eles estimam que serão necessários décadas para poder restaurar os ambientes aquáticos. Então, vale ressaltar também que novos estudos têm indicado que as atividades humanas elas provocam a duplicação da quantidade de nitrogênio disponível na superfície da Terra, cuja principal fonte adicional são os fertilizantes usados na agricultura. Os minerais, gente, nitrogenados em excesso no solo, eles infiltram-se na água subterrânea ou escoam para os ecossistemas aquáticos marinhos e de água doce, contaminando assim o abastecimento hídrico e matando os peixes. E ao escoar, os nutrientes eles podem gerar o que a gente chama de eutrofização de lagos, que é a floração e o declínio de cianobactérias e algas. E o esgotamento também, o esgotamento do oxigênio ameaçando a vida dos organismos aquáticos, porque se eu falo desse esgotamento de oxigênio no ambiente aquático, se não vai ter esse oxigênio ali presente para aqueles seres sobreviverem, então eles acabam morrendo. E vale ressaltar também que outros fatores eles provocam mudanças globais, como o aumento na concentração, o aumento da concentração de gases estufa, como o gás carbônico, que ele pode estar relacionado também ao aquecimento global e às mudanças climáticas. E além disso, gente, o esgotamento do ozônio atmosférico, que pode ser prejudicial à biodiversidade, pois a falta de proteção contra os raios ultravioleta causa danos ao material genético dos seres vivos. Então, isso que eu citei, gente, para vocês, foi só algumas das consequências, Porque essas mudanças, gente, elas também podem ocasionar a extinção de várias espécies, derretimento das geleiras e aumento do nível do mar. E essas são apenas algumas das consequências desencadeadas. E a partir daí,
a gente pode perceber que essas mudanças globais, elas são influenciadas pelas ações humanas e elas atingem diretamente as características dos ecossistemas e da biosfera. E nos últimos anos, no entanto, gente, a conscientização dos problemas ambientais tem sido impulsionada à busca por resoluções e pela harmonia do homem com a natureza, né, gente? É necessário que as pessoas se sensibilizem com o que está acontecendo e que mudem seus hábitos para a gente ter um ambiente mais sustentável. Então, por isso que agora a gente vai falar aqui um pouquinho da importância da biodiversidade para nós seres humanos. E só para relembrar, a biodiversidade ela é o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em determinada região. E também que essa biodiversidade ela varia de acordo com o ecossistema terrestre, né? Sendo bem maior em regiões tropicais do que em regiões temperadas. E também chamada de diversidade biológica, a biodiversidade ela é uma das propriedades fundamentais da natureza e ela é responsável por esse equilíbrio e pela estabilidade dos ecossistemas. Então, a gente vai entender que o quê? Que essa biodiversidade ela é importantíssima para o homem. E se ela entra em desequilíbrio, para poder sustentar as várias formas de vida, vai ser muito difícil ou até impossível. E como eu falei para vocês que diversas espécies elas ameaçadas de extinção, elas são potenciais, gente, fontes de alimentos, medicamentos e também matéria-prima para a indústria, o que faz da biodiversidade um recurso natural e essencial. Então, uma planta como essa que vocês estão vendo aí, que ela é chamada de vinca rosa, ó, essa que vocês estão vendo aí, com o nome de Catharranthus roseus, ela é nativa da ilha de Madagascar e localizado lá na costa da África. E essa planta, gente, ela contém substâncias que inibem o crescimento de células cancerígenas. Ou seja, os componentes dessa planta, eles foram usados, os componentes dessa planta, eles foram usados no tratamento de 2 formas agressivas de câncer. E lá em Madagascar, existem outras 5 espécies dessa planta aí, de vinca. E uma delas está bem próxima da extinção. Então, gente, o desaparecimento de uma dessas espécies significa a perda de efeitos medicinais que elas podem oferecer. Então, quando a espécie é extinta, ocorre a perda de características genéticas únicas, muitas das quais poderiam resultar na síntese de substâncias extremamente úteis. Ou seja, muitos organismos procariotos possuem genes que são utilizados na síntese de proteínas para novos medicamentos, para substituir o uso também do petróleo na indústria de alimentos e química e vários outros. Então, quanto mais a gente cuidar da biodiversidade, mais seremos recompensados, porque cuidando da biodiversidade, nós estamos cuidando também da nossa saúde. Diante do que foi falado, gente, é evidente que a relação dos ecossistemas com a biodiversidade, quando as atividades humanas elas alteram a qualidade de um ecossistema ou promovem a redução da biodiversidade, nós estamos interferindo diretamente em processos fundamentais para a nossa própria sobrevivência, ou seja, nós estamos nos prejudicando também. Quando a gente prejudica a natureza, nós estamos também nos prejudicando. E eu trouxe aqui essa imagem para vocês para mostrar que a biodiversidade é a grande variedade de seres vivos que vivem num determinado ambiente, ou seja, os seres vivos eles ocupam uma diversidade de espaços físicos e interagem entre si e com o ambiente, formando aí os ecossistemas.
E esses seres vão ser o quê? Insetos, plantas, fungos, bactérias, os animais, enfim, vai ter aqui também os protistas, né? Isso, então, todos eles aí formam o que a gente chama de biodiversidade. E falando aqui um pouquinho, né, gente, do desenvolvimento sustentável, ele tem, ou melhor, da sustentabilidade também. Esse desenvolvimento sustentável ele tem como objetivo proporcionar a qualidade de vida aos seres humanos e a preservação da biodiversidade. E com a perda e a fragmentação de diversos habitats, as mudanças climáticas e ambientais da Terra e o aumento da população humana enfrentam muitos dilemas na geração dos recursos naturais. E vale ressaltar que especialistas em ecologia eles acreditam que a sustentabilidade pode atuar como uma ferramenta para estabelecer propriedades conservacionistas de longo prazo. E a partir daí, gente, com a necessidade cada vez maior de salvar o ambiente e o planeta, os princípios da sustentabilidade eles vão se expandindo. Por muito tempo, os 3 R's, reduzir, recusar, ou melhor, reduzir, reusar e reciclar, foram a base do processo sustentável, que agora completa-se com mais 5 ações, colocando em prática no dia a dia o conjunto, colocando em prática esse dia a dia, né? E esse conjunto fará toda a diferença. E, gente, os conceitos dos R's, eles foram criados após a Segunda Guerra Mundial, quando os países eles sofriam com a escassez de produtos industrializados. A partir daí, com o passar do tempo e a conscientização ambiental mais disseminada, a questão foi sendo repensada para ser mais abrangente, chegando-se, ao que a gente conhece hoje como os 8 R's da sustentabilidade. Que vamos lá, começar pelo primeiro, que é refletir. O planeta, gente, ele é impactado a cada ato de consumo. Nesse momento, é importante refletir na questão e potencializar os efeitos que podem contribuir para um mundo melhor, minimizando assim os impactos negativos. O segundo, que é reduzir, que é nesse ponto, gente, é feita a análise se aquela aquisição ou ato é realmente necessário. É o momento de evitar desperdícios de produtos, serviços, água, energia. O terceiro, que é reutilizar, que é ao usar um produto até o fim, ao seu término, é possível reinventá-lo, utilizando-o de outra maneira. Uma banheira pequena de bebê, por exemplo, pode virar uma pequena horta de ervas. Garrafas PETs podem ser transformadas em um brinquedo para garantir a diversão das crianças. E com o reaproveitamento, gente, dos mais variados itens, a quantidade de lixo gerado, que trazem tantos males que causam ao meio ambiente, será bem menor. O quarto, que é reciclar, que em casa, ao descartar os resíduos, é preciso separar o lixo comum do reciclável, como papel, plástico, vidro e metal. E se o município, gente, ele possui serviço de coleta seletiva, todo o material separado é coletado e levado para galpões onde estão instaladas cooperativas de catadores cadastrados na prefeituras. E se a cidade não tiver essa atividade específica, é possível encaminhar os resíduos diretamente às entidades que devolvem o trabalho. E a atitude, gente, essa atitude ela resultará em menos resíduos nos aterros sanitários e em um ambiente mais limpo. O próximo que a gente vai falar aqui, que é respeitar a gente, respeitar a si mesmo, as pessoas ao redor, o trabalho e também o meio ambiente ao qual todos estão inseridos. E assim garante mais qualidade de vida e um ambiente melhor para se viver para todos. O próximo que nós vamos falar aqui é reparar. Reparar, gente, se aquilo que quebrou pode ser consertado,
a opção é a mais indicada do que fazer uma nova aquisição. E se não for possível, a prática dos 8 R's ainda pode ser executada com a reutilização do material de alguma outra forma ou encaminhando para reciclagem. O próximo que a gente vai falar é responsabilizar-se. Responsabilizar-se, gente, nesse princípio está a responsabilidade pelos impactos bons e ruins dos atos exercidos e que refletem no cotidiano. E o último aqui, o 8, é repassar, né? Que é a preservação do planeta depende da união de esforços e, por isso, é importante multiplicar informações que disseminem a importância do consumo consciente para que cada vez mais pessoas juntem-se à causa. Gente, eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a Agenda 2030, que é a Agenda pós 2015 para o Desenvolvimento Sustentável. E essa agenda, gente, ela trata dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas que estamos anunciando hoje, que vem falando nessa agenda, elas demonstram a escala e a ambição desta nova agenda universal. E eles são integrados e indivisíveis e equilibram as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, que é a economia, a social e também a ambiental. E eu vou falar para vocês, como eu falei que tem 17 objetivos, né? Eu vou falar para vocês de 2. O primeiro, que ele fala que é o que? Ele fala sobre acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. E a terceira aqui, que é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Então, se seguíssemos, né, gente, esses objetivos dessa agenda, teríamos um ambiente bem melhor, não é isso? E bem mais saudável para todos. E vale ressaltar ainda que essa agenda, né, gente? Essa agenda, ela é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. E como eu falei para vocês, o plano ele indica 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, e agora, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a biologia da conservação, gente. Que é a área da biologia, ou melhor, a área da ciência, que tem como principal objetivo atuar em prol da diversidade biológica que vem sofrendo os impactos negativos das ações humanas. E uma abordagem da biologia da conservação é tentar determinar quais ações serão necessárias para evitar a extinção de determinadas espécies. Desculpa aqui. Para evitar a extinção de determinadas espécies. E vale ressaltar ainda que bom, né? Que existe a biologia da conservação, que é para poder montar estratégias favoráveis ao meio ambiente e também, né, às espécies, a preservação das espécies. E eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre cada um desses itens. O primeiro aí é os bancos de sementes. Então, gente, a preservação de espécies vegetais, elas podem ser feitas por meio aí desses bancos de sementes, que são coleções de sementes retiradas da natureza ou de plantas cultivadas. Nos bancos de sementes, gente, as sementes elas são catalogadas e armazenadas com o objetivo de gerar novas plantas, se necessário. A próxima que nós vamos falar aí é as unidades de conservação, que é a ação de preservação. Ela costuma envolver a criação de áreas protegidas, que é o que a gente vai chamar de unidades de conservação, que são regiões onde a conservação pode ser realizada de maneira mais efetiva,
No mundo, gente, os governos eles já destinaram cerca de 7% das terras para as várias modalidades de unidades de conservação. A próxima que nós vamos falar agora é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que ele, no Brasil, né, em 2000, foi promulgada a Lei 9.985, que instituiu, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E ele estabelecendo critérios e normas para a criação, implantação e também gestão das unidades de conservação, que podem ser consideradas uma peça-chave para a tentativa de se conservar o que ainda resta da biodiversidade. O próximo que nós vamos falar aqui é as unidades de conservação de proteção integral, que são áreas destinadas à preservação dos recursos em sua forma original e não permitem a exploração. Elas estão organizadas nas seguintes categorias: estação ecológica, reserva biológica, parque nacional e monumento natural, e também refúgio de vida silvestre. Já essa última aí que nós vamos falar são as unidades de conservação de uso sustentável, que são aquelas que buscam estabelecer critérios sustentáveis de exploração dos recursos naturais, permitindo a renovação desses recursos ao longo do tempo de exploração. E essas unidades, gente, elas são divididas nas seguintes categorias: área de proteção ambiental, que é a APA, área de relevante interesse ecológico, que é a ARE, florestas nacionais, também reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. E para finalizar, eu trouxe aqui essas imagens, né, dos pandas, que normalmente são reproduzidos em cativeiro para a preservação das espécies. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula.